O Ministério Público recomendou o arquivamento da ação que tratava do triplex, né, do recebimento do triplex e de reforma do triplex como propina para o ex-presidente Lula, porque a ação prescreveu. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro, né? O Lula dá entrevista por aí, principalmente fora do Brasil, dizendo que foi absolvido. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Sempre importante, fundamental a gente ressaltar: Lula não foi absolvido em processo nenhum, né? O Lula, a absolvição é quando o judiciário analisa as provas que existem contra você, você passa, né, por uma denúncia do Ministério Público e o judiciário chega na conclusão de que você é inocente. Isso é uma absolvição. Isso nunca aconteceu com o Lula. O que aconteceu agora, nesse caso, é a prescrição. A prescrição é quando passa-se o prazo, né, em que você pode ser punido por aquele crime que você cometeu, né? Quando o Estado perde o direito de te punir porque demorou demais. Vamos discutir esse assunto nesse vídeo. Claro, logo depois que você perdeu o prazo decadencial, aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações e lembrar que o manual, que inclusive trata, né, sobre o Lula e as provas contra o Lula, o manual de debate já tá aí à venda. Você que quiser ler mais, eu fiz o manual com capítulos independentes, né, que você pode começar a ler por qualquer capítulo, justamente para você ir direto nos temas que te interessam. Então, se você quer ir direto na parte do Lula, você pode ler direto a parte do Lula, porque um capítulo não depende do outro para fazer sentido. Muito bem, né? Então, o primeiro ponto a ser ressaltado é que o Lula não foi absolvido, ele não foi considerado inocente. O que houve foi a prescrição, né? Quando a gente chama, né, no direito, o Estado perde o ius puniendi, o direito de punir, o direito de aplicar a lei contra você, porque ele demorou demais para aplicar essa lei. Agora, todas as provas continuam existindo. O fato de que o Lula recebeu o triplex como propina continua sendo verdadeiro. O que houve é apenas uma questão processual. Agora, o que eu tenho visto algumas pessoas dizendo mas também, né, a Lava Jato foi lá, julgou no foro inadequado, né? O foro, o que é o foro? É onde você é processado, né? Então, a discussão do processo do Lula não, ele devia ser processado em Brasília ou ele devia ser processado em Curitiba, né? A vara de Curitiba tinha a competência legal, né? Ela estava sob a sua jurisdição, ela poderia decidir sobre o caso do Lula. E aí falar, se a Lava Jato tivesse mandado para Brasília em primeiro lugar, o processo teria corrido, o Lula teria sido denunciado, condenado e não teria nenhum questionamento sobre território. Mas então uma das primeiras coisas num processo, né, que é definido é qual é o território, né? Qual é a vara, qual é o foro competente para julgar aquele sujeito. E essa questão foi arguída, foi apresentada pela defesa do Lula, essa questão do território, da competência para julgar o caso, logo no início do processo, porque faz sentido. É no início do processo que você precisa saber, olha, é essa vara mesmo que é a competente, que é a responsável por julgar esse caso ou não é? Porque se não for, não faz sentido o processo sequer começar a rodar naquela vara, porque ele vai ser declarado nulo, né? Não vai gerar efeito nenhum. Você vai ter que recomeçar em outro lugar, em outra vara, em outro foro. Muito bem, vamos lembrar, né, por que o caso do triplex foi parar em Curitiba. Ele foi parar em Curitiba por um fenômeno jurídico, né, chamado de conexão, né? A conexão é quando um crime está relacionado ao outro, né? A competência, né, de analisar, de julgar os casos relativos ao Petrolão, né, era de Curitiba. Essa questão do Petrolão, do cartel das empreiteiras, está diretamente ligado ao Lula receber, né, o triplex ali da OAS, e justamente por isso o julgamento ocorreu na vara de Curitiba. Então, esse fenômeno da conexão, né, um crime relacionado ao outro define, né, é um dos critérios para você definir a competência, onde o crime vai ser julgado. Essa questão foi apresentada pela defesa do Lula, então, de que não seria a vara de Curitiba, seria outra, e foi julgado, né, na primeira instância, né, o juiz entendeu que ele sim tinha competência para julgar aquele caso. Foi para a segunda instância, foi pro TRF. O TRF entendeu também, que acho que é o TRF4, salvo engano, não tenho certeza, mas o TRF, muito provavelmente o TRF4, entendeu que sim, ela que era aquela vara responsável por julgar aquele caso. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu a mesma coisa. O STF, e aqui eu peço a atenção de vocês, o mesmo STF que depois entendeu que o juiz, que o Moro, né, que é a 13ª vara de Curitiba, era incompetente para julgar o caso, foi a mesma que julgou a competência para julgar o caso logo no início do processo. Ou seja, o que fez o Supremo mudar de ideia, né? Peraí, primeiro você entende que sim, aquela é a vara competente, depois você entende
que não. Por quê? Mudou alguma coisa territorialmente? Mudou alguma coisa materialmente no processo? Não. Não teve nenhum fato superveniente que justificasse a mudança da competência para julgar o caso do triplex, porque o caso do triplex tinha conexão com os crimes investigados pela Lava Jato, o Petrolão. Por quê? Porque a OAS era uma das empreiteiras que membro do cartel, né, que basicamente sequestrou, né, licitações, fez um rodízio ali de licitações, né, pagando propina para garantir isso com os seus parlamentares, com a sua base política. Então, um crime está relacionado ao outro, né? O benefício dado pelo poder público, pelos políticos do PT, do PP, do MDB a esse cartel de empreiteiras está diretamente ligado a um sítio pago em propina para o Lula, reformado para o Lula. E aliás, as provas em relação ao triplex, eu já apresentei em vídeo aqui no canal, os extratos, as conversas, o fato de que mais nenhum membro do consórcio, né, do edifício Solaris tinha acesso ao prédio, a visita do Lula com o Léo Pinheiro pro triplex, da Marisa indo pro triplex, depois os funcionários trocando mensagem falando, olha, precisamos fazer essa reforma do triplex para o chefe, para o Lula, né? Enfim, diversas provas que foram coletadas ao longo do processo. E mais um ponto que é um privilégio, que eu já falei sobre isso em outro vídeo e falo também no meu livro, né? Quem quiser ver o meu livro está organizado, né, diretamente em capítulos independentes, que é para você poder pegar o livro e ir direto para o assunto que te interessa. Um capítulo não depende do outro para fazer sentido. Então, se você quiser ir direto, né, no capítulo do Lula, você pode ir pro capítulo do Lula e você vai ver que o Lula foi o único privilegiado, e eu desafio aqui qualquer um a mostrar qualquer outro caso em que a mesma matéria foi reanalisada em habeas corpus, né, tantas vezes como o caso do Lula, 5 ou 6 vezes. Na maioria das vezes, o Supremo sequer julga uma vez o habeas corpus. Ele fala, olha, não tá na minha competência julgar esse habeas corpus porque não tem matéria constitucional aqui, né? Então fica lá, mantém a decisão do STJ ou mantém a decisão da segunda instância. No caso do Lula, não só ele é uma dessas exceções de habeas corpus que o Supremo julgou, como é uma exceção excepcionalíssima de habeas corpus que o Supremo já tinha julgado e julgou novamente 4, 5, 6 vezes, né? Um sujeito que se diz perseguido politicamente, mas é um dos mais privilegiados no processo da história do país. Ou seja, é proposital você anular o processo, você declarar a nulidade do processo numa fase tão avançada, porque você sabe que como o Lula é idoso, o prazo prescricional corre pela metade, né? Ou seja, se eu demoraria 10 anos, olha, o Estado tem 10 anos para me denunciar, me investigar e me punir. Se ele não conseguir nesse prazo, eu tô livre porque o Estado foi incompetente e eu tô solto, tenho direito ao esquecimento, etc e tal. Agora, se eu sou idoso, em vez desses 10 anos, eu tô usando um número hipotético aqui, tá? Não é o do caso do Lula. Em vez desses 10 anos, então vai correr por 5 anos, né? Porque eu já tô aqui no bico do corvo, já tô para morrer e tal, então o prazo precisa correr pela metade. É isso que diz nossa legislação. Na minha avaliação, até, crime contra a administração pública deveria ser imprescritível, né? Em razão do dano, do interesse público envolvido no processo, né? Não é um crime cometido contra um particular, né? Não é um dano que eu tô causando a algum agente privado, é um dano que eu tô causando à sociedade inteira e muitas vezes um dano que leva vidas, um dano que prejudica para sempre a vida de milhares e milhares, em determinados casos milhões de pessoas, e por isso deveria ser imprescritível, né? E inafiançável também, que é para o sujeito que é pego, né, num caso em flagrante, né? O deputado, para quem não sabe, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Vários crimes contra a administração pública não são inafiançáveis, né? Então o sujeito é pego com a boca na botija, mas não pode ser preso. A polícia tem a prova, tem um vídeo mostrando que o cara tá lá roubando a administração, mas ele não pode ser preso porque não é crime inafiançável. Enfim, tudo isso para dizer que, primeiro, o Lula não foi absolvido. Segundo, foi uma questão processual e casuística. O Supremo Tribunal Federal esperou o processo chegar no ponto em que está para mudar a sua própria decisão. Todas as instâncias, primeira, segunda e instâncias superiores, já tinham decidido que a vara de Curitiba era competente. Se houvesse incompetência, ela deveria ter sido reconhecida logo no início do processo, quando foi questionada pela defesa. Não depois do quinta, sexta análise de habeas corpus, que sequer a nossa legislação prevê essa possibilidade do Supremo analisar materialmente o que está acontecendo no processo via habeas corpus, muito menos reanalisar materialmente o que está acontecendo. É importante que todos vocês saibam disso, tenham a fundamentação, que quando vem um petista aí folgar pra cima de vocês, tá vendo, não sei o que, eu votei no professor, vocês votaram, né, no miliciano, vocês são os monstros, não sei o que, a culpa de vocês está acontecendo no país. É sempre bom lembrar que uma das razões da ascensão do bolsonarismo é o fato de que o PT fez o governo mais corrupto da história do país e não existe nulidade processual que acabe com as provas e com os fatos dos crimes que o Lula cometeu.